Alegria. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, versos 46 e 47. Muitas vezes as pessoas esquecem que este mundo em que vivemos é velho. Elas falam como se o mundo só tivesse vindo à existência neste século, e como se os homens e as mulheres fossem novas criaturas, com novos poderes e faculdades e com novos problemas. Claro está que tudo isso é puro absurdo. A humanidade é verdadeiramente velha, e a grande história da civilização, a história da raça humana, é, no sentido, nada menos que a história dos esforços feitos pelos homens e pelas mulheres para resolver os seus problemas. Ninguém jamais quis viver miseravelmente. As pessoas sempre procuraram a felicidade. Elas têm feito o possível para encontrá-la. A inventividade e o gênio da raça humana quase se exauriram nesse esforço para encontrar paz, descanso, felicidade e alegria. Essa grande busca, às vezes, tem sido chamada, aspas, a busca do coração tranquilo, fecha aspas. Ou seja, a busca que propicie um coração tranquilo. Mas hoje, talvez mais que nunca, antes, é evidente que a busca não levou a um resultado vitorioso. As pessoas do mundo ainda estão pesquisando e perguntando: como podemos encontrar a felicidade? E a resposta continua a escapar-lhes. Todavia, os cristãos primitivos sabiam que tinham encontrado a felicidade. Percebendo a verdade e crendo nela, saíram do mundo e se uniram à igreja. Estivemos considerando aspectos da vida da igreja primitiva e agora eu quero mostrar a vocês mais essas características, alegria e regozijo. Aspas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, fecha aspas. Permitam-me reiterar que estou colocando diante de vocês o quadro descritivo da igreja primitiva, não meramente para que tenhamos uma correta visão do cristianismo e da igreja, e sim, o que é mais importante, para que nos provemos a nós mesmos. A pergunta que fazemos a nós mesmos em todos estes exemplos é: seria eu assim? E então chegamos agora a esta extraordinária descrição destes cristãos em Atos: alegria, o louvor a Deus. A alegria sempre caracterizou a igreja em todos os períodos de reforma e de avivamento. Seja o que for que vocês pensem da Igreja Católica Romana, ela reconhece isso. Seus teólogos têm testes que aplicam a todo homem ou mulher cujo nome foi proposto para a canonização. E uma das marcas que eles procuram é a alegria. Alguém pode ter sido muito culto, mas isso não é suficiente. É preciso ter havido este elemento de regozijo e de alegria na vida da pessoa antes dela ser feita santa. No entanto, de novo, isso é algo que não caracteriza a ideia que as pessoas geralmente fazem da igreja. A fé cristã é considerada como algo que estraga a vida. A ideia que o povo faz do cristianismo é que ela nada mais é que uma espécie de luta, empenho e esforço moral. A igreja cristã, dizem, sempre está contra tudo. Está sempre protestando. É contra a bebida, é contra o fumo, é contra a guerra. Se vocês derem ouvidos à igreja, dizem, constatarão que ela é sempre negativa. O cristianismo apresenta uma filosofia que nos faz, aspas, zombar dos prazeres e viver dias trabalhosos, fecha aspas. A ideia das pessoas geralmente é que os cristãos vivem vida estreita, apertada, miserável, caracterizada principalmente pelo que eles não fazem, que são pessoas que só conhecem a Deus o suficiente para tornar-se miseráveis, pessoas que não acham nenhum prazer no que fazem. O cristianismo põe uma espécie de freio na vida delas. Ele se põe contra elas e a vida plena, livre, alegre e feliz. Porque muitos adolescentes se voltam contra o cristianismo. Acaso não há uma resposta simples? Eles dizem, aspas, quando eu era criança, era forçado a ir à escola dominical. Agora que cresci, não quero saber mais disso, fecha aspas. Eles saem e vão gozar,
vão ter vida com aspas, V, fecha aspas, maiúsculo, uma vida de liberdade e emancipação, de verdadeira felicidade. Tornou-se corrente a ideia de que, com vontade rija e férrea, os cristãos se forçam a cumprir deveres que eles acham que, de algum modo, são corretos e talvez temam não cumpri-los. E assim eles se arrastam penosamente por este mundo, perdendo muita coisa. Por isso, muitas pessoas estão fora da igreja. Deram as costas a ela, alegando que, fazendo isso, encontraram a felicidade. E isso também é o oposto do que vemos aqui em Atos. Aqui está o relato descritivo da igreja primitiva, aspas, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, fecha aspas. E esse é o retrato que nos é dado da igreja cristã em todo o Novo Testamento. Desafio vocês a encontrarem em qualquer parte uma carta mais alegre do que a epístola de Paulo aos Filipenses. O apóstolo não consegue conter-se. No início do capítulo 3, ele escreve, aspas, resta, irmãos meus, que vos regozijeis, fecha aspas. E no capítulo 4, ele repete a exortação, aspas, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, fecha aspas. Isso é cristianismo. E essa era a vida dos cristãos primitivos. Tenho dito muitas vezes que Atos é um livro sumamente estimulante e jubiloso. Pode-se sentir esta alegria pulsar através da vida das pessoas. É um dos livros mais alegres do mundo. Mais tarde, o apóstolo Pedro escreveu a pessoas que ele nem conhecia. Eram, aspas, estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Fecha aspas, 1 Pedro 1, verso 1. Escrevendo a respeito da relação dessas pessoas com o Senhor Jesus Cristo, ele diz, aspas, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, fecha aspas. 1 Pedro 1, verso 8. Essa descrição é autêntica. Foi como começou, e essa é a característica da igreja em todos os períodos de reforma e avivamento. Esta obtusa instituição que nos é familiar, que é convocada nas grandes ocasiões de Estado, não é a igreja do Novo Testamento. É mascarar a verdade, pensar no cristianismo como uma tarefa árdua e um fardo pesado que leva a um modo de vida queixoso e triste. Na verdade, quero tentar mostrar a vocês que não há nada no mundo que realmente possa fazer-nos felizes e dar-nos alegria, senão esta mensagem. Examinemos então a natureza do gozo e da alegria que estas pessoas tinham. Isso também é algo que é tratado muitas vezes no Novo Testamento. É aí que vemos o que o cristianismo realmente é. Vocês acham que o cristianismo teria alvoroçado o mundo se ele fosse tão negativo como as pessoas o apresentam? Claro que não. O que venceu o mundo antigo foi esta alegria, esta verve, esta qualidade indestrutível da vida destas pessoas. E esta é a maior necessidade do mundo atual. Ao examinarmos a natureza desta alegria, devemos ser cuidadosos. O mundo moderno está abusando de grande parte das coisas sagradas, abusa até da linguagem. O mundo nunca falou mais sobre o amor do que hoje, porém, nada sabe a seu respeito. Muitíssimas vezes, o que o mundo chama de amor é luxúria. Muitos que passam pelos tribunais de divórcio dizem que se enamoraram, mas nunca enxergaram o que é o amor. Ignoraram-no completamente. Todas estas expressões gloriosas são violentadas e aviltadas. Portanto, devemos ser cautelosos quando falamos sobre gozo e alegria. O mundo se julga perito neste assunto, não se julga? Porventura vocês não veem gritar isso na televisão? Que vida maravilhosa é essa? Observe a jovial alacridade dos bares. Observe a felicidade, a despreocupação e a liberdade e as chacotas feitas sobre a igreja. Por isso precisamos definir os nossos termos, e aqui eles são definidos para nós. Bem, ao passarmos a falar sobre, aspas, alegria e singeleza de coração, fecha aspas, como vemos aqui, devemos tomar essa frase em seu contexto. Eis o que lemos, aspas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Fecha aspas. E então, aspas,
e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Fecha aspas. Daí, ao definirmos gozo e alegria, devemos lembrar esse outro elemento, o temor. Que temor? O temor de Deus. O Espírito Santo havia descido. O extraordinário poder de Deus tinha se manifestado. E quando os homens e as mulheres sentem um simples toque do poder de Deus, ficam cheios de temor. Na Bíblia há muitos exemplos de temor de Deus. Uma vez o apóstolo Pedro e alguns dos outros discípulos tinham passado a noite inteira pescando e não pegaram nada. De manhã o nosso Senhor disse a Pedro, aspas, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Fecha aspas. Lucas 5, verso 4. Eles o fizeram e imediatamente pegaram tanto peixe que a rede se rompeu. Lembraram-se então do que aconteceu? Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse, aspas, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Fecha aspas, versículo 8. O nosso Senhor não lhe dissera uma palavra sobre a sua vida pecaminosa. Não. Tudo o que ele fizera foi operar o milagre. Manifestara o seu poder divino. E quando você sente o toque do poder de Deus, quando sente temor diante de um Deus santo, você fica alarmado, fica apavorado. Você se sente muito pequeno. Ora, pouco se sabe disso no presente. Lembro-me da palavra de um velho puritano que viveu há 300 anos. Disse ele, aspas, nunca me vejo na presença da morte, sem que eu sempre incline a minha cabeça na presença da sua majestade. Fecha aspas. Que tremenda coisa, o toque de Deus. O nascimento de uma criança, a morte de um ser humano. Deus, o Deus que age, o Criador. Quando a morte vem, Deus está agindo. E vocês não sentem temor, não sentem a presença do poder de Deus numa câmara mortuária? E foi isso que as pessoas sentiram aqui, em Jerusalém. O Espírito Santo havia descido. Ele encheu de poder estes discípulos, do poder de Deus, aspas, e em toda a alma havia temor, fecha aspas, Atos 2:43. Sim, mas isso não é incoerente com gozo e alegria. É aqui que temos o segredo da nossa definição dessas palavras no sentido cristão. O que temos aqui é muito diferente do gozo e da alegria de que o mundo fala. O gozo e a alegria do mundo, assim chamados, são artificiais, são como um produto sintético, não são verdadeiros. Esse é o problema dessa alegria. E damos graças a Deus por nos abrir os olhos para enxergarmos isso. De que depende a alegria do mundo? Bem, ela sempre depende de algum tipo de embuste. É artificial, é um artifício. O mundo não pode encontrar alegria sem algum tipo de droga. É por isso que as bebidas têm passagem livre. Para muitos, elas são o único meio pelo qual eles podem sentir-se felizes. É preciso nocautear os altos centros da personalidade para você poder ser feliz, diz o mundo. Ele não diz isso nesses termos, porém, essa é a sua filosofia. Pessoas que não conseguem ser felizes, a não ser que bebam, estão confessando que são almas miseráveis. Bebida, droga, vida social, roupas caras, jantares, entretenimento. Tudo isso precisa ter continuidade. E vocês sabem quanto dinheiro está sendo gasto nisso. As pessoas se opõem a pagar um pouco mais pelo leite, entretanto, não pelos prazeres. Temos que tê-los, senão vamos sentir-nos miseráveis. E, naturalmente, o resultado disso é que a felicidade do mundo é superficial. É apenas algo que capacita a pessoa a esquecer os seus problemas no momento e simplesmente uma espécie de soporífero, por assim dizer, um calmante. Essa felicidade diminui a sua ansiedade, mas não a elimina. Todavia, o mundo vive procurando prazer, despejando dinheiro nisso, levando isso adiante. E sempre há excesso, uma espécie de intemperança ou libertinagem nessas coisas. Temor é um elemento que não existe aí. É por isso que o apóstolo diz em Efésios 5,18, aspas, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, fecha aspas. Ou, aspas, em que há excesso, fecha aspas, que significa intemperança, libertinagem, aspas, mas enchei-vos do Espírito, fecha aspas.
Ele está contrastando duas formas de alegria. A alegria do mundo, diz ele, é sem controle. Há nela uma selvageria que posteriormente você lamenta. Contudo, claro está que o problema final acerca da alegria que o mundo tem para dar é que, invariavelmente, ela depende das circunstâncias. É isso que nos revela a tragédia da vida sem Cristo e sem a mensagem cristã. Fico pouco menos que alarmado quando encontro certas pessoas, porque parecem demasiado felizes. Conheço pessoas desse tipo, marido e mulher, vivendo uma vida de felicidade juntos, porém uma felicidade inteiramente dependente da sua relação mútua e não da sua relação com Cristo. E sei que, se um dos cônjuges é levado, o outro fica arrasado e desolado. Mesmo em seu melhor e mais alto grau, a alegria que o mundo oferece é contingente, é duvidosa. E grande parte da alegria do mundo se esvai se não há dinheiro. Se você não tiver dinheiro para comprar os seus prazeres, você não terá prazer nenhum e não será feliz. Você vai ficar amuado num canto, com inveja daqueles que estão gozando e com desejo de estar lá. Mas a alegria que requer saúde, riqueza e a presença de outras pessoas não é alegria real. Analisem-na e creio que terão que concordar comigo. Entretanto, a alegria cristã é profunda, é alegria pura e santa. A Bíblia lhe chama, aspas, alegria no Espírito Santo, fecha aspas, Romanos 14, 17. Essa alegria inclui o elemento de temor. Claro está que o mundo afirma que você não pode misturar alegria e temor, mas pode. Essa é a única alegria verdadeira. Há controle, há profundidade, há santidade. É uma alegria que vem de Deus, é parte, é uma pré-liberação da alegria, glória de Deus e do céu, que ele comparte com aqueles que estão em Cristo Jesus. Já lembrei a vocês que o apóstolo Pedro fala de uma alegria ou de um gozo que é, aspas, inefável e cheio de glória, fecha aspas. Ele quer dizer que é uma alegria tão maravilhosa que a língua é inadequada para descrevê-la. Vocês conhecem algo de uma alegria que é tão maravilhosa que não conseguem achar palavras para expressá-la? Era essa alegria cheia de glória e de pureza incontaminável que eles tinham. Além disso, a alegria cristã independe das circunstâncias. Como já vimos, é fácil ser feliz quando o sol brilha e tudo vai bem, quando temos os bolsos cheios de dinheiro e temos a nossa família ao redor de nós. Isso é maravilhoso. Mas, que será se perdermos tudo isso? Onde vamos parar? E quando você perde o seu dinheiro, o mundo pode ser cruel e frio. Ele não quer saber de você. O mundo só quer saber de gente alegre, divertida. Quando você precisa da ajuda dele acima de tudo, ele não tem nada para dar-lhe. Ele volta as costas. A única alegria da qual vale a pena falar, a alegria que devemos buscar, independe das circunstâncias. Era isso que era tão maravilhoso acerca desta alegria que os cristãos primitivos tinham. Depois que eles se tornaram cristãos, foram perseguidos e maltratados, porém continuaram tendo esta alegria. No livro de Atos, há alguns quadros desta alegria em meio à perseguição. Permita que eu lhes dê apenas um deles. O apóstolo Paulo e um dos seus companheiros, chamado Silas, visitaram aquela mesma cidade de Filipos, para a qual posteriormente o apóstolo escreveu a jubilosa carta que citei. Quando Paulo e Silas chegaram a Filipos, eles pregaram o evangelho junto ao rio, no lugar em que as pessoas costumavam reunir-se para orar. Uma pobre jovem endemoniada, que o texto declara que, aspas, tinha espírito de adivinhação, fecha aspas, pôs-se a seguir Paulo e Silas, gritando, aspas, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, fecha aspas, Atos 16, 17. Isso continuou por muitos dias. Então Paulo e Silas expulsaram o mau espírito da jovem. Seus senhores, que ganhavam dinheiro explorando-a, foram, por isso, às autoridades e disseram que Paulo e Silas eram transgressores da lei, pois estava alvoroçando tudo. Então os magistrados os detiveram. Apesar de Paulo e Silas serem perfeitamente inocentes e de não terem tido nenhum julgamento, foram flagelados, isto é, foram açoitados com cordas e chicotes, e foram escarificados, punição muito dolorosa.
Depois foram lançados no cárcere dos fundos da prisão, e seus pés foram presos em troncos. Que efeito isso causou sobre Paulo e Silas? Eis o que nos diz a narrativa, aspas, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, fecha aspas, versículo 25. Algo extraordinário estava acontecendo naquela prisão. 2 grupos de pessoas estavam ali, Paulo e Silas, servos de Cristo, membros da igreja, e os prisioneiros, incrédulos, sem Deus, homens do mundo que estavam na prisão, amaldiçoando seu destino, impossibilitados de dormir de noite, nem mesmo à meia-noite, porque se sentiam muito infelizes, e que se perguntavam como tinham vindo parar ali, e como poderiam sair. Eram típicos daqueles que não têm nenhuma alegria, fora aquela que o mundo dá. Mas ali, em meio a tal adversidade, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, aspas, e os outros presos os escutavam, fecha aspas. Espantados, como espantado também estava o carcereiro. Esta é uma alegria que não depende das circunstâncias. Ora, diz Paulo aos Romanos, aspas, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, fecha aspas, Romanos 5, versos 2 e 3. Quando tudo está contra nós, continuamos a alegrar-nos. Mais tarde, quando estava de novo na prisão, Paulo escreveu àqueles filipenses, aspas, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fecha aspas, Filipenses 4, versos 11 a 13. Ele sabia o que era estar passando por provação com as pessoas dizendo, aspas, nós vamos aí e vamos ficar com você, fecha aspas, só para desaparecerem no momento crítico. Vê 2 Timóteo 4, 16 e 17. Ele resistia e continuava a alegrar-se nas tribulações. Sua alegria era independente das circunstâncias. Tudo podia estar indo contra ele, porém, ainda assim, ele continuava a alegrar-se. Pois bem, somente essa alegria é verdadeira. Todos nós estaremos eventualmente numa situação na qual muitas das coisas nas quais mais confiamos neste mundo serão tomadas de nós. Aqui está a grande prova da vida. Como vocês reagirão à perda e à calamidade? Como enfrentarão a morte? Poderão alegrar-se então? É evidente que o mundo não pode reagir satisfatoriamente à prova, não pode encará-la. Em seus leitos de morte, as pessoas não pedem bebida, não querem aquele divertido programa de rádio. Quando alguém se sente despojado e aflito, não procura coisa desse tipo? Procura? Claro que não. Elas zombam dele. E os seus alegres companheiros, onde estão? De nada lhe valem. É coisa terrível uma alma ser deixada sozinha, ter que partir da vida e do mundo sozinha, absolutamente sozinha. Vocês conseguirão alegrar-se então? Experimentarão alegria nessa situação? Aí está o teste. Pois bem, estas pessoas tinham essa alegria. É isso que o cristianismo oferece. Essa é a natureza do seu gozo e da sua alegria. Qual será então a explicação desse gozo e alegria? Todos nós podemos obtê-lo? A mensagem é: podemos. Devemos simplesmente fazer o que estas pessoas faziam. Elas, aspas, receberam a sua palavra, fecha aspas, versículo 41. A pregação de Pedro. Quando clamaram a ele dizendo, aspas, que faremos, varões irmãos? Fecha aspas. Pedro lhe respondeu, aspas, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Fecha aspas. É isso que todos vocês têm que fazer. Vocês têm que aperceber-se de que o chamado gozo e alegria do mundo é uma miserável imitação. É ouro falso. Essa percepção é arrependimento. Você confessa isso a Deus, você o busca e lhe pede misericórdia, complacência e perdão. Apesar de ser indigno de tal bênção, você crê em sua palavra de amor. Você a abraça e se firma nela. Estas pessoas fizeram isso, e essa é a explicação do seu maravilhoso gozo e felicidade. O segredo, e suponho que, se vocês examinarem estas coisas do ponto de vista do raciocínio e da filosofia, este é o melhor modo de expressá-lo.
está em entender que a felicidade é a consequência de mais uma coisa. O mundo comete o grande engano de colocar a felicidade como sua meta e daí nunca a encontra. Nunca houve o propósito de que a felicidade seja uma meta. O nosso Senhor expõe isso com uma frase memorável, aspas, bem-aventurado, isto é, felizes, os que têm fome e sede, fecha aspas, não de felicidade, e sim, aspas, de justiça, porque eles serão fartos, fecha aspas, Mateus 5, verso 6. Por que será então que estas 3.000 pessoas se sentiam tão felizes? Foi porque ouviram o sermão de Pedro e creram na palavra pregada. E porque elas ouviam dia após dia o ensino dos apóstolos e conheceram a comunhão, o partir do pão e a oração. Essa é a experiência de todo cristão. Os cristãos têm gozo e são alegres por causa da libertação que receberam do que eram antes. Foram libertados da pavorosa ignorância sobre Deus e sobre si mesmos. Ainda mais vitalmente importante, os cristãos foram libertados de um perigo. Aqueles primeiros cristãos, aspas, compungiram-se em seu coração, fecha aspas. De repente, se viram sob a ira de Deus, viram que os homens e as mulheres não são meros animais, mas são criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, que são seres responsáveis, que terão que comparecer perante o seu Criador e prestar-lhe contas da vida que viveram no corpo, neste mundo. Viram que nada menos que um inferno de miséria, angústia, sofrimento e destruição eterna os defrontava, eliminação eterna da presença de Deus. Tendo ouvido a Pedro, sentiram isso, viram a enormidade da sua rejeição de Cristo e se perguntavam se poderiam ser perdoados, mas agora descobriram que podiam ser libertados da condenação e da ira vindoura. E todo aquele que conhece algo disso é feliz. Tal pessoa é como um homem que vinha sofrendo uma doença incurável e tinha saído em busca de todos os médicos, porém que continuava indo de mal a pior, chegando ao ponto de desespero. Subitamente, lê no jornal da manhã que foi descoberto um remédio que pode curar sua enfermidade, e ele o toma e sara. Será preciso dizer que tal homem fica alegre? Sente-se feliz? Regozija-se? Claro que se sente assim. Ou um novo cristão é como um homem que vai se afogando no oceano e já esgotou todas as suas forças. Ele vê o fim chegar e se entrega em seu completo desamparo. De repente, a mão de alguém o agarra e o tira das águas. Vocês podem imaginar o sentimento desse homem quando se vê deitado no barco deste amigo que repentinamente apareceu e o resgatou? Multipliquem essas duas experiências pelo infinito. E essa é a alegria e o gozo de uma pessoa que se torna cristã. Do que os cristãos foram libertados. Mas observem estes novos cristãos no presente. Eles se acham numa nova vida, e quão diferente ela é. Eles agora têm nova vida. Você não pode explicar a vida, só sabe que a tem. Eles sabem que são novos homens e mulheres, sabem que Deus é seu Pai. Agora eles têm um novo entendimento da vida em geral, e já examinamos algo do que isso significa. Não há nada que seja mais maravilhoso que sermos libertados da dependência do mundo e dos seus caminhos. Vocês já viram pessoas, mesmo de profissões as mais elevadas e mais importantes, prontas para cortar a garganta uma das outras, cheias de ciúmes e de inveja? Vê-se esse tipo de atitude na indústria, nas profissões liberais, nos círculos acadêmicos do mais alto nível. Que vida miserável e infeliz é essa? A vida dessa, aspas, raça de ratos, fecha aspas, como muito bem é chamada. Essa gente é uma raça de ratos. É glorioso você se libertado dessa ambição terrena, desse oco sucesso terreno. Tudo bem com sucesso, mas se você vive para ele e faz dele o objetivo da sua vida, é miséria, é escravidão. Todavia, esta nova vida liberta os homens e as mulheres disso tudo. Agora eles pertencem a uma nova sociedade e a um novo reino, o reino dos redimidos, aspas, onde está o Espírito do Senhor, fecha aspas, diz o apóstolo Paulo. Aí há liberdade, 2 Coríntios 3, 17. Eles estão livres, independem do mundo e das circunstâncias, da casualidade e do acaso. E, acima de tudo,
Os cristãos percebem o plano de Deus, o plano dos séculos, os propósitos de Deus em ação no mundo. Eles têm a visão global da vida. Eles veem a coesão da vida, veem-na globalmente. E isso é emocionante, aspas. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fecha aspas, 1 João 5, verso 4. Mas, ainda mais gloriosa e maravilhosa é a visão que estas pessoas têm do futuro. Aí está o X da questão, o futuro. Este é o problema da raça humana, não é? Você pode estar feliz nesse mundo, porém nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Há sempre um estraga-prazeres, não há? Estaria sendo desanimador? Não, estou sendo realista. Contudo, você diz que é você que está sendo realista. Muito bem, aceitemos isso. Você vai se fiar na alegria que está tendo agora? Mas, que será se... O que poderá acontecer a qualquer momento? Você não sabe. Pense na incerteza da vida, aspas, as afrontosas fundas e flechas da fortuna, fecha aspas. Aí está o problema. E é por isso que os homens e as mulheres não são realmente felizes. Em toda parte há um espírito de temor, aspas. Que será se houver outra guerra? Que será se tudo o que eu construí se despedaçar? Que será se todos os meus castelos ruírem por terra? Que me restará? Em que pé ficarei? Não há paz nem repouso. Aspas, pare de pensar. Fecha aspas, diz o mundo. Aspas, drogue-se deste ou daquele jeito. Essa é a única maneira de ser feliz. Fecha aspas. Mas isso é simplesmente iludir-se. Em Atos vemos pessoas que têm uma alegria e um gozo que os habilitam a encarar o futuro. Venha o que vier. Os cristãos não esperam demais do mundo. Eles sabem que o nosso Senhor disse, aspas, no mundo tereis aflições. Fecha aspas, João 16, 33. E disse, aspas, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Fecha aspas, Mateus 24, verso 6. Eles sabem que este mundo é mau e pecaminoso, que, enquanto for assim, será um lugar de infelicidade. Todas as tristezas e a própria morte vêm como consequência do pecado. A morte nunca teria entrado no mundo, se não fosse o pecado. Por isso os cristãos não esperam demais. Eles estão preparados para enfrentar a vida. Estão preparados para toda e qualquer eventualidade. Eles veem a atualidade da vida e sabem que nunca mais serão deixados sós. Há alguém que sempre estará com eles. Há alguém que diz, aspas, nunca te deixarei, nem te desampararei. Fecha aspas, Hebreus 13, verso 5. Nunca. Por isso estão prontos para enfrentar o resto da vida deles. Não depende mais da vida deste mundo, e sim da vida de Deus na alma. E a morte? Bem, ela tem que vir. Mas eles já não a temem, porque sabem que o aguilhão já foi tirado dela. Aspas, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, verso 56. É por isso que as pessoas têm medo da morte. Elas têm esta medonha sensação de que, afinal, o evangelho é verdadeiro, e de que depois da morte haverá um juízo. A lei de Deus nos condena. Esse é o aguilhão. No entanto, escrevendo aos Coríntios, naquele grandioso capítulo sobre a ressurreição, diz Paulo, aspas, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, fecha aspas, 1 Coríntios 15, versos 55 a 57. Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte e o sepulcro. Aspas, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Fecha aspas, Filipenses 1, versos 21 e 23. É por isso que estas pessoas de Atos estavam alegres. É por isso que elas estavam cheias de um espírito de regozijo. Elas viam através da vida, viam através da morte e além da morte. Fora dado a elas um vislumbre da glória que as esperava. Escrevendo para consolar e fortalecer os romanos, diz o apóstolo Paulo, aspas, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Fecha aspas, Romanos 8, verso 18. Esta visão da glória.
Ou de novo ele diz, aspas, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Fecha aspas, Filipenses 3, versos 20 e 21. É isso que enche de alegria, gozo e regozijo os homens e as mulheres. Aspas. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Fecha aspas, 2 Coríntios 5, verso 1. Que caiam bombas, que venha a guerra, que as doenças e a peste assolem as terras, e que eu morra. Que é isso? Traslado. Está com ele. Este velho corpo meu, o corpo da minha humilhação, o corpo da fraqueza, o corpo da doença, o corpo da morte, transfigurado, mudado, glorificado, feito semelhante ao corpo da ressurreição de Cristo. E eu, neste corpo novo, glorificado, conduzido à sua bendita presença para passar a minha eternidade com ele. É porque conheciam coisas como essas que estas pessoas, os cristãos primitivos, estavam cheios de alegria. É isso que o Evangelho faz. Ele habilita você a dizer com o grande apóstolo, aspas, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fecha aspas, Romanos 8, versos 38 e 39. A minha alma está sob a sua guarda. Sou filho de Deus, e a obra que ele começou a realizar em mim, ele continuará a realizar até o dia de Cristo. Espera por nós uma gloriosa que nada pode destruir, ainda que o mundo faça o pior que puder fazer, que o inferno seja solto e que o maligno faça a sua arremetida final, como fará. Ele não nos pode tocar, não pode afetar os filhos de Deus. Ele nada pode fazer, definitivamente, aqueles que receberam alegremente a palavra deste Evangelho. É isso. Aí está uma visão da vida que está pronta para tudo, que jamais poderá sofrer decepção, que nunca poderá ser levada a envergonhar-se. A vida de Deus na alma. Assim eu concluo com estas retumbantes e gloriosas palavras também do apóstolo Paulo, que ao contemplar os grandes problemas, provações e tribulações da vida, pôde dizer: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, versos 17 e 18. Dileto amigos, aspas, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Fecha aspas, Colossenses 3, verso 2. E então, como estes cristãos primitivos, vocês serão cheios de um espírito de alegria e vão passar seus dias louvando ao Deus que os libertou do reino das trevas e os trasladou para o reino do seu amado Filho.